Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. Sede 300 Estudantes, extremo oeste de São Paulo, e faço parte da direção diocesana, junto com a Fife, com a Eliane, com o Ney, os irmãos aí, a família da misericórdia. E vamos retomando, né, nós estamos no módulo 4, que é um módulo, assim, muito, muito bonito, que nos faz situar nesse caminho da Divina Misericórdia, buscando a santidade. E hoje vai falar o quanto que implica a nossa língua nesse processo. A nossa vocação à santidade, ela passa pelo uso dos 5 sentidos. Então, certa vez eu fui orientada a pedir perdão pelo uso dos meus 5 sentidos. Eu não entendi muito bem, mas eu pedi perdão a Deus pelo uso que eu faço deles. E nesse módulo a gente vai ter discernimento sobre isso. Então, a língua, a sua cura e o seu bom uso. Nós possamos usar a nossa língua para o bem. E que nós possamos, ao longo desse caminho, ir nos tornando pessoas melhores e curando, pedindo a cura daquilo que nos põe a pecar, mesmo que sem perceber. Continuemos, amiga. Criado à imagem e semelhança de Deus e elevado à condição de filho adotivo, o ser humano é convocado a se colocar inteiramente a serviço do bem para o seu crescimento integral e alheio. Disto participa o seu corpo com os seus sentidos internos, imaginação, memória e fantasia, e externos, visão, audição, língua, paladar, olfato e tato. Seja sincera a tua linguagem, agradável, natural e fiel, recomendava São Francisco de Sales, conforme Mateus capítulo 5, versículo 37. Que dos nossos lábios brote somente o que glorifique a Deus e edifique o próximo, em nome do amor e da verdade. Muito bem, então aí temos vários pontos para meditarmos, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus só fez o que era bom, elevados à condição de filho adotivo. Somos convocados a estar a serviço do bem, porque Deus só criou o bem, né? Então, que a nossa língua possa ser usada para o bem, né? Aí ele nos divide, né, em duas partes, né? Para o nosso crescimento integral e a lei participa o nosso corpo. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele tem os sentidos internos e os externos. Então, somos seres superiores, criativos, inventivos. Nós nos distinguimos dos animais irracionais por essa capacidade, por essa faculdade, né? De imaginar, de criar, de inventar, de ter memória, de fantasiar, enfim, criar e recriar. Sentidos internos. E aí nós temos os sentidos externos que estão a serviço de, né? Então aí vem os 5 sentidos, né? Que ele começa falando aí, a visão, audição, paladar, ele coloca a língua, porque hoje nós vamos falar dela, né? Olfato e tato. Então, esses sentidos, eles devem estar a serviço do interno. E aí eu pergunto, como é que nós estamos utilizando a nossa língua? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Seja sincera a tua linguagem, agradável, que dos nossos lábios brote
e glorifique a Deus, edifique o próximo. E Jesus vai nos lembrar, né? Lembremos assim, Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio. Será que a nossa língua está glorificando a Deus? Nós estamos fazendo da nossa vida um louvor? Nós estamos edificando o próximo? Vou deixar esse questionamento, mas algo eu posso dizer, não sei, na paróquia, na comunidade de vocês. Mas é muito comum os sacerdotes, nas suas homilias, quando eles vêm nos chamar a atenção, falar, né, desse lado tão triste que existe na igreja, no trabalho, né, à toa aí que tá, né, que os BBBs da vida fazem tanto sucesso, essa miséria, né, da fofoca. Não sei na paróquia de vocês, na comunidade de vocês, né, talvez não exista, mas na nossa, infelizmente, volta e meia, o sacerdote tem que pegar pesado. Continuemos. Sagrada Escritura. Lucas, capítulo 1, versículos de 11 a 22. Então, o anjo do Senhor apareceu-lhe de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, ficou perturbado, e o medo se abateu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Tua esposa Isabel vai te dar um filho e lhe porás o nome de João. Com isso terás uma grande satisfação e alegria, e muitos também se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho ou qualquer outra bebida embriagante. Estará cheio do Espírito Santo desde o seio de sua mãe, e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele o precederá com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, bem como os rebeldes aos sentimentos dos justos. Vai preparar assim para o Senhor um povo bem disposto. Mas Zacarias disse ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também é velha. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, o que permanece de pé na presença de Deus, e fui mandado para falar contigo e anunciar esta boa nova. Pois bem, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se realizarem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que vão se cumprir no seu devido tempo. Entretanto, o povo esperava Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando afinal saiu e não podia falar, compreenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Desculpa? Pode continuar. Quando afinal saiu e não podia falar, compreenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E ele, continuando mudo, se comunicava por meio de gestos. Muito bem. Bem longo, né? Mas vamos tentar pontuar para ser bem objetivo, né? Primeiro ponto que me chamou a atenção, né? Onde estava Zacarias? À direita do altar. Ele viu o anjo e ficou perturbado. E aqui eu já fiquei pensando, né? Quando estamos na igreja, adorando a Jesus, né? Será que estamos assim nessa intimidade verdadeiramente de sentir a presença de Deus, né? Então veja que aconteceu no altar, lugar sagrado, né? Então,
Será que ouvimos a voz de Deus quando estamos em adoração? Ouvimos o anjo, ouvimos Nossa Senhora, ou o próprio Jesus? Eu digo isso, gente, porque pela graça de Deus, que a quinta de adoração que nós temos foi um presente de Jesus na hora da misericórdia. E assim, é um momento que eu amo demais, que é a adoração silenciosa. Quantas revelações, quantas confirmações, quantas alterações a gente não tem quando a gente tem algum projeto, quando a gente leva as questões para o Senhor nos orientar. E aí nós vamos ver hoje aqui o quanto é importante essa intimidade, né, nos momentos de adoração. Então, Zacarias estava no altar, em oração, em adoração. O anjo aparece com palavras belíssimas, boníssimas. Mas nós vamos ver ao longo desse estudo a importância do mas. O quanto vai ter contradição. Mas, entretanto, né, Zacarias teve medo, duvidou. A palavra é muito forte, que é por conta dela que ele se emudeceu, né? E, para não proferir palavras dúbias, inadequadas, que colocassem em dúvida, ele foi impelido de falar, né? Ele ficou mudo até a realização da profecia, porque não acreditou na boa nova, na boa notícia do arcanjo Gabriel, o anjo do anúncio. Então, a importância da nossa fala, da nossa linguagem, em relação ao projeto de Deus, à obra de Deus, ela deve ter clareza. Ela não pode levar as pessoas a terem dúvidas. Por isso que sempre que tivermos que levar a mensagem da Divina Misericórdia, a palavra, o anúncio do Evangelho, nós temos que nos preparar muito. Eu não digo em questão de quantidade, né, mas de intensidade. Abri os meus lábios, Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Então, aqui ficou claro que foi preferível ele ficar mudo a suscitar dúvidas nas pessoas. E o interessante, que me veio isso agora, o quanto que as pessoas entenderam que ele havia tido uma revelação. Então, as pessoas aceitaram o silêncio dele. Ninguém saiu falando. Nossa, ele teve uma revelação. Então, é interessante, né, essa contradição. Ele teve dúvida, ele não acreditou. No entanto, as pessoas, né, perceberam que ele tinha vivido um momento de intensa intimidade e que tinha tido uma revelação. Então, ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas se realizarem, porque não acreditastes nas minhas palavras. Essas profecias que vão se cumprir no seu devido tempo. Entretanto, né, olha lá a contradição, né? O povo esperava Zacarias, né, e compreendeu que ele havia tido uma visão no santuário. Que tenhamos, então, essa mansidão, essa temperança também, né, para escutar o Senhor. Ser prudente com as palavras. Devemos pedir a autoridade de espírito. Devemos pedir a temperança, autocontrole, autodomínio, equilíbrio. Isso é tudo misericórdia. A misericórdia é esse caminho de equilíbrio, né? Para que a gente possa falar verdadeiramente com autoridade de espírito, para falar em nome do Senhor. A palavra pode trazer edificação e salvação, mas, entretanto,
Será que acreditamos nisso? Continuemos. Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37. Ele partiu novamente da região de Tiro e voltou por Sidom, em direção ao lago da Galileia, atravessando a região das 10 cidades. Trouxeram-lhe certo homem surdo e gago. Rogavam-lhe que lhe impusesse a mão. Levando-o à parte, longe da multidão, colocou os dedos nos ouvidos dele e com saliva tocou a sua língua. Erguendo os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E os seus ouvidos se abriram imediatamente, e o nó de sua língua se desatou, de sorte que ele falava corretamente. Mas Jesus recomendou que não dissessem nada a ninguém. No entanto, quanto mais insistia, mais eles proclamavam o fato. Cheios até ao máximo de admiração, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Muito bem. Aqui o primeiro ponto que eu destaco é: trouxeram-lhe certo homem surdo e gago. Longe da multidão, segundo ponto. Colocou os dedos, então foi pelo tato, né? Nos ouvidos e com a saliva tocou-lhe a língua. Então, usando aí os sentidos, né? Que nós falamos lá, que eles estão a serviço de, né? Erguendo os olhos, olha lá, né? A visão, deu um suspiro e disse: Éfata. Olha a autoridade de espírito desse Deus, né? Abra-te. E os seus ouvidos se abriram, o nó da língua se desatou, ele já falava. Então, reforça aquilo que nós falamos, né? Sobre que temos esses dois sentidos, e que o externo está a serviço do interno. Mas, a segunda, a contradição aqui, né? Mas, aconteceu o milagre, mas Jesus pediu para que não dissessem nada. Por quê? Jesus pediu silêncio porque Jesus, ele não queria ser conhecido como um milagreiro, né? Ele pedia discrição porque a sua maior projeto era o anúncio da palavra, o anúncio do reino de Deus. No entanto, olha a contradição, né? Quanto mais ele pedia silêncio, mais proclamavam, né? Mas eles proclamavam coisas boas. A língua era utilizada para anunciar as maravilhas que o Senhor fazia. Que ele fazia bem todas as coisas. Os surdos ouviam, os mudos falavam. Então, eles usavam a língua, e foi graças a esse anúncio deles, né, que o reino de Deus foi sendo proclamado, foi sendo difundido, porque usavam a língua para o bom uso, né? Embora Jesus pedisse silêncio, porque, na verdade, ele não queria ser reconhecido assim, mas a situação levava todos a proclamar a boa nova, né? Aos prodígios e milagres que ele fazia. Então, que a nossa língua também possa sempre levar a boa nova do Senhor. Continuemos. Tiago, capítulo 3, versículo de 5 a 8. Assim também é a língua. Não passa de pequeno membro e, contudo, pode fazer alarde de grandes coisas.
Vede como basta uma faísca para incendiar toda uma floresta. Também a língua é um fogo, o mundo do mal. A língua faz parte dos nossos membros, contamina todo o corpo, põe em chamas a roda da vida, já que é acesa pela gina. Qualquer tipo de feras e aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domado e, de fato, tem sido domado pelos homens. Mas a língua, não há homem que a possa dominar. É um flagelo irrequieto, que ela está carregada de veneno mortífero. Misericórdia. A língua está carregada de veneno mortífero. Então, a primeira coisa, a gente se pergunta, como é que estamos utilizando a nossa língua na igreja, no cenáculo, nos retiros, no congresso, nos congressos? Como é que se portam essas equipes de trabalho, nos acampamentos, no trabalho, em casa? Será que em casa a nossa língua edifica? Ou põe tudo a perder, murmura o tempo todo? São Tiago é muito incisivo, é muito objetivo, né? Assim também a língua, pequeno membro, mas pode fazer alardes de grandes coisas, né? Pequenina, mas pode fazer grandes destruições, né? E depois Santa Faustina vai confirmar tudo isso. Basta uma faísca para incendiar uma floresta. A língua é essa faísca, é esse fogo. O mundo do mal. São Tiago deve ter sido vítima de muito falatório, de muita coisa, porque ele é muito cirúrgico, né? Ele é muito incisivo, ele é muito objetivo, muito assertivo. A língua contamina todo o corpo. Põe em chama a roda da vida. É acesa pela hiena. E aí a gente foi pesquisar e o sentido é terrível. O sentido religioso de hiena significa inferno ou destruição eterna. Então, olha o que ele está dizendo aqui, que a nossa língua pode nos levar ao inferno ou pode nos levar à destruição eterna. Misericórdia, Jesus. Qualquer tipo de fera, animal, né, pode ser domado. Mas, olha o poder do mas aqui, ó. Contudo, entretanto, a língua, não há homem que a domine. É um flagelo. Ela está carregada de veneno mortífero. Então, assim, não há nem o que explicar. Ele é muito claro na explicação, né? Pequenina, mas pode fazer o inferno. Então, eu penso que nós temos que... A gente está aprendendo, né? Hoje, acho que o termo é a língua, cura e o bom uso. Então, que a gente possa, assim, se impactar com essa leitura de São Tiago, de todas, né? E zelar, né? Ter prudência na nossa fala, principalmente em se tratando da obra de Deus, né? Dentro da igreja. Porque, assim, quando eu até falo assim, eu não vou negar para vocês que eu já fui vítima, eu fui muito vítima terrível de palavras mal compreendidas, mal entendido dentro da igreja. Então, a gente se pergunta assim, se é num trabalho, se é na escola, tem realmente, né, bochicho, tem fofoca e tal. Mas, assim, quando a gente está dentro da igreja, considerando que é o templo do Senhor, a gente espera uma prudência, né? Mas nós somos frágeis e pecadores,
estamos para aprender, estamos em construção. Então, que a gente possa, assim, com esse estudo riquíssimo, que semana que vem vai falar dos olhos, né? Que a gente possa ir se corrigindo, se autocorrigindo, né? Aprendendo com Santa Faustina, que vai falar muito do silêncio. Continuemos. Catecismo número 2468. A verdade, como retidão do agir e da palavra humana, tem o nome de veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou a verosidade é a franqueza, a verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Certo. Então, primeiro ele vem nos ratificar, né? Confirmar o que está ligado à verdade. Sinceridade, ser franco, ser verdadeiro. Aliás, essa virtude do agir e do falar. O que agradou em Jesus a pessoa de Pedro? São Pedro, né? Que celebramos esse fim de semana. A autenticidade dele, a veracidade, a sinceridade, a franqueza. Ele ia de 0 a 100. Jesus gostava dessa franqueza dele, no agir, no falar. Em compensação, Jesus abominava a duplicidade, a simulação, a hipocrisia, falar uma coisa e fazer outra. Então, vamos lembrar lá atrás, que Zacarias duvidou e, por conta disso, foi silenciado. Então, aqui o catecismo vem ratificar isso, que a nossa fala ela tem que estar sempre pautada na virtude de mostrar a verdade. Mesmo quando a gente precisa corrigir alguém, e eu vejo que nesse caminho da Divina Misericórdia, o diferencial dele é que a gente sempre vai fazer isso com prudência, com bom senso, com equilíbrio. Mesmo quando a gente tem que corrigir alguém, a gente corrige de forma fraterna, mas sempre pontuando, pontuando, se fundamentando na verdade. É preciso ter bom senso, especialmente, como eu disse, dentro da igreja. Quando a gente recebe algumas falas dentro da igreja, qual é a nossa postura? Então, foi nessas lives, nesse cenáculo, que certa vez a Vera falou da peneira, das 3 peneiras, E eu vou utilizar aqui para concluir esse catecismo. Quando eu recebo uma fofoca, quando eu recebo algo que fragiliza o outro, ela falou assim, a gente precisa passar pelas 3 peneiras. Eu devo questionar, é verdade isso? Segundo ponto, é importante isso? É importante isso para o nosso trabalho? É importante isso para o grupo? É importante isso para a vida da pessoa? É necessário falar isso? Então, assim, essas 3 peneiras eu gravei, agradeci muito a Vera por ela ter me dado essa dica, porque realmente nós precisamos peneirar as informações que vão chegando assim, para nós. Então, é verdade? Será que é verdade isso? De onde surgiu isso? É importante isso para a nossa pastoral, para o nosso congresso, para o nosso cenáculo? É necessário estar falando disso agora? Então, que nós tenhamos esse autodomínio, quando vierem enxurradas de informações para nós, Os padres, vez por outras, citam essa fragilidade da igreja, da fofoca, das picuinhas,
e como é recorrente dentro da igreja. Então, que a nossa fala passe por essas peneiras, né? Quando recebermos, principalmente, evitemos sempre a duplicidade, a hipocrisia, e procuremos ter virtudes de mostrar verdadeiro no falar e no agir. Amém? Continuemos. Catecismo 2477. O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra capazes de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado. Minutinho só, Nadir, um minutinho só. Olha só. Proíbe. O respeito à reputação das pessoas. Proíbe. Atitude, palavra, que pode causar prejuízo injusto. Continua. Torna-se culpado de juízo temerário aquele que mesmo tacitamente admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. Torna-se culpado de maledicência aquele que, sem razão objetivamente válida, revela a pessoas que não sabem os defeitos e falta de outros. Torna-se culpado de calúnia aquele que, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Então vamos lá. Três pecados aqui, né? Juízo temerário. Olha lá, o primeiro ponto, né? Julgar apressadamente. Por isso que eu falei das 3 peneiras, ó. Julgar apressadamente, sem saber sem provas sólidas daquilo, e vai se dizendo das outras pessoas. Seja um defeito que ela tem, seja um erro que ela cometeu, seja uma má intenção, enfim. E por sinal, né, as intenções do coração só mesmo Deus é que sabe, né? Então, esse juízo temerário é um pecado, a gente praticar esse tipo de coisa, né? Embarcar no que está sendo falado, embarcar entre aspas, né? Sem verdadeiramente saber ao certo o que está acontecendo. Mas sabe aquela história do telefone, né, sem fio? Que você recebe de um jeito, já passa para o outro um pouquinho mais, aí já vai dramatizando para o outro. Enfim, então aquilo que era talvez uma palavra se torna um discurso, enfim. Então, torna-se culpado de maledicência, outro pecado. Então, é pecado 3 vezes. Sem razão, revela a pessoas que não sabem os efeitos e a falta dos outros. Então, assim, penso que aquela questão que você... A fofoca, infelizmente, né? Você acaba ouvindo e acaba passando, acaba, como se diz, interagindo e julgando e aumentando. E Frei Gilson vai dizer: peca quem fala e peca quem ouve. Peca quem fala e peca quem está dando seguimento. Então, depois, o pecado da calúnia, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros, dá ocasião a falsos juízos a respeito deles, ou seja, a pessoa acolhe aquilo que trazem, muitas vezes dão continuidade sem saber se é realmente verdade ou não, né, se é necessário ou não, se é importante aquilo ou não. Enfim, nós vimos aí, né, que é bastante sério, né? É bastante sério. Catecismo 2477, 2477, traz aí como tríplice pecado na nossa postura, dentro dessas fofocas, desses falatórios sem fundamento, né? Então, é juízo temerário, é a maledicência e a calúnia. É pecado de pensamento contra a caridade e a justiça que fere a dignidade do próximo. Então, nós precisamos realmente passar pelas peneiras. Eu digo isso em se tratando dentro da igreja, né, gente? Que é uma comunidade de cristãos. A igreja
é um solo sagrado, né? Então, que não condiz o nosso falatório, a nossa fofoca, num espaço que é o templo do Senhor. E se considerarmos que somos templos do Espírito Santo também, não cabe, ficar apedrejando o outro sem fundamento. Aliás, nem com fundamento. Jesus pede, nós vamos ver na próxima leitura, ele pede porque a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Vamos lá? Catecismo 2483. Assim adquire vida as palavras do Senhor sobre o perdão. Esse amor que ama até o extremo amor. A parábola do servo desumano que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial termina com esta palavra: Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Muito bem. Então vamos lá por parte, que tem muita informação aqui, né? Primeiro, nós vamos considerar nesse parágrafo aqui a necessidade do perdão. Vamos considerar situações de pecado pelo mau uso da língua, da fofoca, da calúnia, né? E vamos considerar também que a gente seja vítima. E o que é melhor? Que é melhor ser vítima do que você... É melhor você ser vítima de uma fofoca do que você ser o fofoqueiro, não é verdade? Então, sendo vítima, o que Jesus pede? Nós temos que perdoar, né? Nós temos que rezar pelos nossos inimigos. Infelizmente, nem todos que estão na igreja, estamos lá todos para aprender, para nos tornar pessoas melhores. E o próprio Senhor vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, assim, só Deus para julgar. Mas vamos considerar, então, essa questão desse falatório, que às vezes prejudica tantas pessoas, mas a orientação é perdoar, né? Que ele começa lá dizendo assim, adquirir vida as palavras do Senhor sobre o perdão. O que é o perdão? Esse amor que ama até o extremo amor. Aí ele vai citar uma parábola. A parábola, meus amados, ela é meio grandinha. Ela está, vocês podem anotar aí, depois ver, lição de casa. Mateus 18, 21 a 35. Aí eu vou só lembrar vocês que aquela parábola, que assim, que tinha um empregado, o patrão resolveu fazer as contas, né, fazer um acerto, e ele começou a chamar os empregados, e tinha um empregado que devia muito para ele, muito. Não sei se era 100 mil. E aí, esse empregado chorou, pediu perdão, pediu clemência, e o Senhor teve compaixão dele e perdoou. Porém, né, mas, olha lá a contradição, ao sair, essa pessoa encontra um servo que devia para ele, e esse servo devia para ele, se não me engano, 10 mil. Era bem menos. E o que aconteceu? Ele não perdoou, ele agarrou esse servo pela garganta e falou que ele tinha que pagar, enfim, e mandou ele preso. Ao saberem disso, todos os demais empregados foram falar isso para o patrão. Aí o patrão ficou muito irado, né? Porque o patrão usou de compaixão, usou de perdão, e o empregado não deu continuidade, né? Ao contrário, ele fez o contrário do que ele recebeu. Ora, então vamos pensar numa imagem. Deus nos perdoa sempre quando buscamos o perdão de coração, né?
Como devo me portar com meu irmão? Se eu sou agraciada pelo perdão do meu Pai, que sente compaixão de nós, por que não ter compaixão e perdoar aquele que me deve ou aquele que me ofendeu? Lembrando que nós estamos falando aqui, né, de quando esse perdão é com contrição, é de coração, né? Então, esse empregado, ele não usou de misericórdia para quem devia para ele. Então, ao saber disso, o patrão o chamou e fez ele pagar tudo, porque ele não usou de misericórdia. Então, veja bem, se eu recebo a graça, essa graça tem que ser passada também, né? Lembrando que nós falamos aqui, que a boca, né, tudo sai do coração, a boca fala do que o seu coração está cheio. Aqui vai falar exatamente isso, né? De que tudo acontece dentro do coração. Então, é essa parábola, e também no Pai Nosso, né? No Pai Nosso, nós temos uma equidade aí, né? Nós falamos assim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, meu Deus do céu, se eu faço uma oração dessa, ensinada por Jesus, de coração, então eu vou perdoar, como Jesus pede lá, ó, perdoar até 7 vezes? Não, perdoar 70 vezes 7. Então, eu estou numa relação de intimidade com esse meu Deus, aquilo que de graça eu recebo, de graça eu faço, né? Eu compartilho, né? Esse é o caminho da misericórdia. Por isso que é um caminho tão difícil. Eu creio que quem já está bebendo dessa fonte há muito tempo sente facilidade de perdoar. Portanto, você que está começando agora, persevere. Terminou, volta lá no primeiro módulo, porque assim, é um caminho, é o caminho deixado por Jesus. É um caminho que você aprende a perdoar com muita facilidade, a ter intimidade com Deus, a ter a paz e a alegria que vem dele. É um caminho de equilíbrio, né? Então, essa formação é muitíssimo riquíssima, né? Eu digo isso para vocês, sempre quando eu passo alguma formação, eu gosto de testemunhar aquilo que a gente vive nesse caminho. E a gente vive essa facilidade de perdoar, essa vontade de se converter a cada manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então é isso. Outra parte que eu achei muito importante aqui é assim, perdoar é difícil, que é divino. Humanamente falando, nós somos falhos nisso. Nós temos muita dificuldade. Entretanto, olha o que diz lá no final do parágrafo. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz, né? Então, é lá dentro. É por isso que até tudo aquilo que a gente fala, Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas, quer dizer, nós não temos esse controle, para nós é difícil, humanamente falando, mas, olha aqui, ó, da onde vem esse poder? O coração que se entrega a quem? Ao Espírito Santo. Transforma a ferida em compaixão. Olha bem, a importância da adoração, da intimidade com Jesus e do amor a esse segmento cristão. O coração entrega ao Espírito Santo. Eu confio, Jesus, eu confio em vós. Nessa confiança, o Espírito Santo age. O Espírito Santo é capaz de transformar a ferida em compaixão. Você passa a ter compaixão do teu agressor e
para uma somativa. Purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Então, você vai rezar, orar, interceder pelo seu inimigo, pelo seu adversário, pelo seu agressor. Isso é divino. Isso é divino. E isso a gente só vai conseguir estando em Deus, né? Estando em Jesus, que está no Pai e que reaviva em nós o Espírito Santo, que age como e onde quiser e puder. Então, não está no nosso poder, mas está no poder do Espírito Santo, e eu sou templo desse Espírito Santo. É na confiança em Jesus que ele vai agir poderosamente em nós. Amém? Diário de Santa Faustina. Diário 92. Quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua, para que não ofenda com ela a Deus nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua. Vamos lá. Está curtinho, mas tem muita coisa. Primeiro ponto. Será que pensamos nisso depois da comunhão? Em curar a nossa língua? Em não proferir coisas ruins? Que Jesus está em nós? Segundo ponto. Curar para não ofender a Deus e nem ofender ao próximo. Terceiro ponto. Vai voltar lá no início, né? É o bom uso da língua. Ela fala aqui, ó. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Por quê? Grandes são os erros cometidos pela língua. Então, eu vou usar a minha língua para glorificar a Deus. Por quê? Porque a língua comete muito erro. A imprudência no falar comete muito erro. Depois ela finaliza, né? A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua. E agora, no próximo parágrafo, ela vai intensificar as informações sobre isso, né? Então, volta a palavra lá do início, que a nossa língua pode nos afastar da santidade, pode nos levar à perdição. Continuemos, amiga. Irmãzinha. Diário 118. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. A religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santa. Que não se iluda, a não ser que através dela esteja falando o Espírito de Deus. Neste caso, não é permitido calar-se. Mas para ouvir a voz de Deus, é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio, não com um silêncio sombrio, mas com o silêncio na alma, isto é, estar recolhido em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio, e ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. Ó, que dano irreparável implica a inobservância do silêncio. Faz-se um grande mal ao próximo, porém ainda maior à própria alma. Muito bem, aqui então no início ela retoma aquilo que Santiago disse, né? Que embora seja pequeno, é um membro que pode causar grandes danos, né? E aí ela vai reforçar a questão, né? Da religiosa que fala demais. Que ela não vai conseguir a santidade. Jamais será santa, ela diz. Bom, outro ponto que eu achei interessante aqui
É assim, não é que nunca pode falar. Ela dá a explicação aqui, né? Ó. A não ser que através dela esteja falando o Espírito Santo de Deus. Não pode se calar. Então a gente vai imaginar, né? Tudo que Jesus pediu para ela e que foi só para ela, né? Naquele momento. Já pensou se ela se calasse, né? Não teríamos essa obra grandiosa, né, a fazer tão bem dentro da igreja. Então ela falava, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, a importância da nossa vida de oração, nossa vida de intimidade, nossa confiança, né? Esse caminho da misericórdia que a gente aprende, a gente experimenta, né? A confiança para poder ter essa intimidade com o Espírito Santo e saber, né? Quando estamos sendo impulsionados por Ele para falar. Eu vivi essa experiência na sexta-feira passada. Estou tomando a liberdade de falar com vocês, por quê? Porque foi no momento da hora da misericórdia que eu fui, assim, pensando algumas coisas que deveriam ser feitas, e eu tomei atitude, e depois eu fui saber que se eu não tivesse resolvido, isso foi na quinta, se eu não tivesse resolvido tudo na sexta, essa semana e a próxima não teria condições de resolver, porque os sacerdotes não estariam atendendo. Então, assim, o Espírito Santo, ele age, né? É importante a nossa intimidade com ele, né? Aí ela fala assim, mas, olha o poder do mas aqui, né? Para ouvir a voz de Deus, é preciso ter silêncio na alma e permanecer em silêncio. Mas qual silêncio? O silêncio de intimidade com Deus. É aquele silêncio o qual nós estamos, assim, alimentando a nossa alma. Eu acho, nesse ponto, é importante pensar o que alimenta a nossa alma. Porque se a nossa alma estiver alimentada de muito ruído, de muito barulho, de muito coisa mundana, será que a gente consegue identificar essa voz, esse impulso do Espírito Santo que está em nós? Então, é preciso ter esse silêncio na alma. Mas, com o silêncio na alma, o que é esse silêncio na alma? Ela diz que é estar recolhido em Deus, ou seja, é ter aquela intimidade com Deus, é estar conectado com Deus, né? Pode-se falar muito e não interromper o silêncio. Ao contrário, pode-se falar pouco e interromper o silêncio. Então, ela está se tratando aqui de um silêncio que é a verdadeira intimidade com Deus, né? Aquele silêncio que é fruto, assim, do nosso recolhimento em Deus, da nossa vida de oração, da nossa confiança, né, da nossa entrega. E depois, por fim, né, que eu achei interessante que ela fala aqui, pode-se falar pouco, mas romper o silêncio. Grande dano irreparável. Qual é a consequência, né? Qual é a consequência desse barulho de falar inadequadamente? Qual é a consequência? É um dano irreparável que implica a inobservância do silêncio. São consequências, né? Acaba sendo ruído e faz mal. Esses ruídos, esses falatórios, essas falas inadequadas, elas fazem mal para o próximo, mas principalmente para quem está cometendo isso. Então, qual é a conclusão que eu chego disso, né? Observar a regra do silêncio, conforme nos diz lá no final do catecismo, né? Quando ele fala assim, que o coração deve estar entregue ao Espírito Santo. Então, ali ele explica o que é essa regra do silêncio. Nós, por nós mesmos, nós não temos condições de fazer coisas boas, mas quando o nosso coração está, né, em intimidade com a Santíssima Trindade, o poder do Espírito Santo pode fazer coisas boas, pode influenciar e pode falar o que deve ser falado, né? Então, a prudência, falar quando é necessário, silenciar quando for preciso, né? Conclusão, a conduta é ter bom senso, é ter equilíbrio, né? Prudência,
para evitar dissabores. Amém? Continuemos. Diário 119. Do meu ponto de vista e experiência, a regra do silêncio deveria estar em primeiro lugar. Deus não se comunica à alma tagarela, que, como o zangão na colmeia, zumbi muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não há nela condições para levar uma vida mais profunda para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é o espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Vi muitas almas nos abismos do inferno por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso quando lhes perguntei qual tinha sido a causa de sua perdição. Eram almas de religiosas. Meu Deus, que grande dor! Pois afinal poderiam não apenas estar nos céus, mas até mesmo serem santas. Ó Jesus, misericórdia! Tremo quando penso que devo prestar contas da minha língua. Nela está a vida, mas também a morte. Muitas vezes matamos com a língua, cometemos verdadeiros homicídios e ainda consideramos isso como coisa pequena? Realmente não compreendo consciências assim. Conheci uma pessoa que, tendo sabido de certa coisa que dela se falava, adoeceu gravemente. E resultou disso que perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas. E este triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas pela língua. Ó meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós. Muito bem, vamos finalizando. Assim, que me chamou a atenção que ela volta a falar da regra do silêncio. Por quê? Deus não se comunica com almas tagarelas, né? A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela virtudes sólidas, né? Então, isso é muito forte. Segundo ponto, quando ela diz aqui, deixa eu me encontrar aqui. Deixa eu ver aqui. A alma que não saboreou a doçura do silêncio é um espírito irrequieto, perturba o silêncio dos outros. Então, veja, é como ela disse, ela não perturba só ela perturba o outro. Então, ela é motivo de causa de pecado, né? O Espírito de Deus, nesse caso, né, não está nela. Vamos lá, o próximo ponto que eu anotei aqui, aqui. Já foi falado, né, que Deus não se comunica com as almas tagarelas, né? E quando ela percebe que almas de religiosas praticavam esse tipo de tagarelice, né? Isso me chamou a atenção, porque não é porque é religiosa que também não gosta de uma tagarelice, né? Então, que a gente precisa se policiar, né? E por que precisa se policiar? Porque nós vamos prestar contas da nossa língua. Talvez a gente não pare para pensar nisso, né? Uma fofoquinha, uma conversinha jogada fora. Deus é minucioso e vai cobrar de nós, né? Toda a nossa postura. Almas de religiosas que praticavam a tagarelice, e elas mesmas disseram que estavam nas profundezas do inferno por conta da língua delas, né? A nossa língua, ela pode edificar
ela pode provocar a vida. Na língua está a vida, mas também a morte. Olha a contradição, né? O mesmo membro pode produzir edificação, vida, como também maldição, morte. Matamos com a nossa língua, matamos com a nossa língua, isso é muito forte. E aí ela se questiona, ela não compreende, né? Como que às vezes a gente acha que isso não tem importância, mas tem importância. Então ela diz assim, se a gente é capaz de prejudicar tanto uma pessoa com a nossa língua, por que que isso é considerado uma coisa pequena? Então ela não entende, e nós também não deveremos entender e não deveremos engrossar, engessar, né, as fofocas que acontecem. Então aqui, para finalizar, né, ela termina dizendo assim, ela dá o exemplo, né, de uma pessoa que foi gravemente prejudicada por falatórios, e isso é muito triste, e infelizmente isso é fato na nossa igreja, mas como religiosos, como apóstolos, penso que nós temos que ter uma vida de oração, e tendo autoridade de espírito, quando a gente perceber que a gente não dê vazão para esses falatórios, quando possível, que a gente possa corrigir fraternalmente, que dependendo da maneira como você corrige, as pessoas não aceitam, né? É obra de misericórdia corrigir, é obra de misericórdia ensinar. Então, que essa formação de hoje nos leve a refletir sobre o poder da nossa língua, o poder da palavra, né? O quanto que pode edificar, o quanto que pode prejudicar. Eu gostaria que agora, nesse finalzinho, nessa última passagem aqui, nós todos pudéssemos, assim, silenciar nosso coração e fazer, eu vou falar e vocês meditam junto comigo, tá bom? Como Santa Faustina fez. Eu falo e vocês repetem com muito silêncio, com muita intimidade com o Espírito Santo. Ó meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós. Ó meu Jesus silencioso, misericordioso, tende misericórdia de nós. Ó meu Jesus silencioso, misericordioso, tende misericórdia de nós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém? Amém. É linda essa formação, né? Meu Deus, como ela é linda, né? É forte, né, Pipe? E a gente que mexe assim, a gente que mexe com muita gente, a gente que mexe com muita gente, a gente fica, a cada trecho, né, você lembra de uma situação, de uma pessoa, a gente do sofrimento. Vive muito esses sabores, essas palavras mal pronunciadas, esses mal entendidos, a gente vive muito isso, infelizmente, né, gente? É fácil, não é? Esse final aí, que ela fala sobre a pessoa que ficou doente, né? Sim. Que ficou doente e tal. Por falatório, por calúnias. Isso aí eu vivi isso aí. E simplesmente o que eu tive no final das contas foi um câncer, né? Misericórdia. É sério isso. Foi em 2016, 17. Foi, 17, né? Para 18, né? Foi quando eu entrei no cenáculo. Foi. Logo depois você já foi fazer tratamento. Da família, falação da família, infelizmente, e tudo assim, tudo errado, uma visão muito errada, e mal acabou entendido, prejudicando todo nosso, assim, sabe? Né? E no final das contas, eu sofri tanto, e eu chorava tanto, e eu sofri tanto, e eu chorava tanto, e eu chorava tanto,
que acabei tendo câncer. Eu fiquei até hoje você vê, até hoje eu tomo remédio do câncer. Eu tive câncer nas mamas. Até hoje eu tomo remédio do câncer. Eu fiz 2 cirurgias no seio. Agora, esse ano passado, eu tive, 2024, né, 2025, eu tive novamente câncer. Foi no pâncreas. Eu fiz uma cirurgia em 2024 e agora, em 2025, eu fiz uma segunda cirurgia. Por isso que eu brinco, o pessoal fala, você vai para o congresso? Eu não sei. Primeiro vou ver se vai ter cirurgia em setembro ou não. Se tiver cirurgia, eu não vou. Se não tiver cirurgia, acho que eu consigo ir. Porque então que chega setembro, né? Até setembro, essa vez passada que eu fiz a cirurgia no dia 30 de setembro. E meu aniversário era no dia 29 de setembro. Aí, então, eu fiz o meu aniversário, aí eu operei no outro dia. Aí o pessoal, eu brinquei com a minha irmã, falou assim, mas, nossa, seu aniversário, hoje vai operar amanhã? Eu falei assim, porque o médico achou melhor eu fazer mais 1 ano de vida para depois operar, que aí teria mais força. Então, ao invés de operar 29, operei no dia 30. Mas, olha, Lili, muito obrigada, querida, viu? A gente viaja nessa oração, nessa lição, né? Assim, é muito importante nós falarmos para as pessoas, assim, que não têm, assim, intimidade com Deus, né? Que é fácil buscar intimidade. O que a gente tem que fazer é a gente aprender a ser humilde, né? A ser bondoso, a ser observador e aprender a calar-se. Porque, às vezes, eu mesma já aprendi muito a me calar. Eu vejo as coisas, vejo a pessoa fazendo, e eu aprendi a ficar em silêncio, né? E pedir a Deus que conserte aquilo. E porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela tem intimidade com Deus, eu não consigo ter. Não consigo ter. Vai dar aprendizagem, vai se aprendendo, vai se praticando, né? Vai aprendendo a conversar mais com Deus, a ficar mais em silêncio. Eu tenho hora que eu estou querendo ficar em silêncio com Deus, aí eu não fico pensando, mas eu não consigo parar de pensar, Senhor Jesus, eu quero parar de pensar, mas não consigo parar de pensar. O que eu faço? Como é que eu faço? E aí fico aqui, eu praticamente conversando com ele, né? Quer dizer, eu estou em consonância com ele, simplesmente não estou em silêncio, né? E Deus procede muito e ele nos ajuda muito nesse silêncio. Eu já fiz muitas, assim, várias pregações, escrevi várias pregações no silêncio de Deus. Às vezes na noite, na madrugada, né, Lili? Sim. E vem, às vezes, igual como veio, né, assim, vem para nós, assim, a orientação, título, as coisas que a gente precisa, vem. Como? Sim. O anjo da guarda traz, Jesus permite que nós tenhamos conhecimento, isso aí vai tudo da prática. Vai praticando, vai rezando, você vê, eu estou aqui em casa, eu praticamente vivo sozinha, né, minha neta vem aqui, mas ela vem, dorme, fica as coisinhas dela, eu fico o tempo todo, eu fico ouvindo música da igreja, eu fico fazendo meu terço da misericórdia, terço de Mariano, terço de São Miguel Arcanjo, terço não sei o que tem, terço não sei o que tem, e vai emendando um no outro, eu vou pensando, começa um, eu pego, fico com dó de parar, e fico, o que eu faço? É o rádio? É o som? Só que esse som permite que eu faça as minhas coisas em consonância, com silêncio, para poder ouvir Deus, né? Então, até falei para o padre, eu tenho mania de costurar, de fazer minhas coisinhas, tudo ouvindo minhas orações, tudo pelo celular, pela televisão. Eu fico em oração e fico fazendo minhas coisas. Se você se sente bem assim, se você acha que você está fazendo uma boa oração assim, continua assim. Então, eu sei que muitas pessoas também fazem isso. O que importa é como fazemos. Como fazemos isso, né? Agradeço muito a Lili por ter nos dado essa formação de hoje, que foi maravilhosa. Agradeço de coração, muito obrigada mesmo. E agora também a Nadir, tadinha, que é a nossa leitora oficial, né? Maravilhosa, como sempre, né? Então, eu peço para a Thelma, você que vai fazer a primeira, que agora eu estou na confusão. Sim. Então, você quer fazer a primeira partida, Thelma? Sim. Agradeço a Lili, muito obrigada, foi maravilhoso como sempre, muito edificante, preenchendo o nosso coração e nos mostrando um caminho a seguir, né? Então, eu vou fazer a primeira partilha, e a pergunta é a seguinte:
Muitas vezes usamos de forma errada nossa língua em relação a Deus e ao próximo. Por que isto é reprovável? Com certeza é reprovável. Ninguém merece nossas reclamações, nossa falta de amor e nossa impaciência. Somos imagem e semelhança de Deus, como vimos no início. E se Deus está na minha pequenez e na minha miséria, também está na pequenez e na miséria do meu irmão. Então, quem sou eu para ficar julgando ou então falando mal, né? Mas nós somos humanos e falhamos muito. Os indianos, eles têm um modo de saudar, né? Namastê, que significa o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. É o reconhecer que Deus está no irmão. E aí nós vamos policiar, né? Nos policiar para que a gente não cometa tantas faltas. Estamos trilhando num caminho para a santidade. Ainda estou muito longe de alcançar esse objetivo, mas não posso ter atitudes como julgamentos errados, falar mal de pessoas, levantar falsos, né, contra nossos irmãos, contra ninguém. Confesso para vocês, já tenho falado um pouco de mim, né? Então hoje vocês vão me conhecer mais um pouquinho. Confesso para vocês que quando vejo algum fato, alguma coisa que eu julgue estar errado, eu logo solto um que idiota. Eu nunca falei para ninguém, nunca joguei na cara de ninguém que a pessoa é idiota, mas a minha língua logo fala, que idiota! Aí eu me lembro daquela passagem de Mateus 5, que Jesus alerta que quem chamar, está escrito na Bíblia, quem chamar o irmão de idiota ou louco estará em perigo, pois é uma ofensa à dignidade da pessoa criada por Deus. Imagina onde que eu vou parar, Lili? Lá na gema. Meu Deus do céu. Me ajuda, tenha misericórdia de mim. Eu tenho que me policiar, eu tenho que ficar vendo onde que eu estou errando, né? Mas, como eu falei, eu estou longe da minha santidade. Mas eu vou chegar, eu vou chegar lá. Ah, chega. A gente vai aprendendo. Vai aprendendo. E com esses encontros maravilhosos, então, né? Nós temos um santinho muito especial na nossa igreja, que é Santo Antônio de Pádua. Ele foi tão santo, só proclamava palavras de amor, tanto que sua língua ficou intacta. Foi o único membro dele que não se desfez. E ela está lá no Santuário de Pádua, num relicário, assim, a língua dele. Eu tive a graça de ver e de estar lá. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua, muito cuidado. Como a Lili encerrou, eu também encerro dessa maneira. A língua pode ser uma faca afiada e matar muitas pessoas. Fiquemos alertas. Usemos a nossa língua para edificar. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Thea. Muito obrigada, querida. A segunda partilha era para a Teca fazer. Aí a Teca inventou de justo hoje que ela ia fazer a partilha, ela foi no dentista. Aí ela tomou um monte de anestesia e aí, né, me escreveu que ela não conseguia falar, né? Estava toda anestesiada ainda. Aí, em respeito a ela, que ela já tinha respondido tudo bonitinho, eu falei para ela, manda para mim que eu vou ler a sua resposta, então. Então, ela mandou. A dela é a segunda. Santa Faustina anota no seu diário. Quando receba a Santa Comunhão... Você foi compreensivo nesse momento. O que é isso? Ai, que raiva, espera um pouquinho. A Gemine aqui fica respondendo. Espera um pouquinho só, desculpa, gente.
Não sei o que essa porcaria está na frente. Eu estou lendo. O que é isso aqui? Peraí, deixa eu pôr. O que aconteceu, Jesus? Ó, Santa Faustina anota no seu diário. Quando recebo a Santa Comunhão, peço e suplico ao Salvador que cure a minha língua, para que eu nunca ofenda o amor do próximo. Minha resposta, a resposta dela. Não costumo rezar assim, mas em muitas situações tenho feito dessa forma. Quando alguém me chateia, ou fica falando coisas comigo que me deixa triste, paro um instante e falo com Nossa Senhora. Maria, gostaria muito de falar tantas coisas para essa pessoa, mas por amor ao seu filho Jesus, fico em silêncio e entrego cada palavra que eu gostaria de dizer em seu coração, para que assim possa transformar essa pessoa que me causa tanto dissabor. A palavra de Deus também nos ensina em Tiago 3, 11, 12, que não pode sair água limpa e lodosa da mesma fonte. Então, nossa boca precisa jorrar bênçãos e precisamos nos exercitar porque não é fácil, mas é necessário abandonar as palavras que ferem ou machucam nossos irmãos e a Deus. Amém. É a resposta da Seca. Tomara que ela tenha melhorado com a boca, que ela estava toda anestesiada, né? Mas é isso mesmo, gente. Nós não precisamos rezar igualzinho a Santa Faustina, né? Mas só o fato de nós nos dirigirmos a Deus e sentir que Ele está ali conosco, pedir para Ele, como ela falou que ela faz, pedir para Deus ter misericórdia, Senhor, segura minha língua, Senhor, transforma o meu pensamento, como a Thelma falou, né, que ela fala, idiota, eu tenho mania de brincar com a pessoa, fala, sua tonta, e é tonta, a vida inteira, assim, faz sua tonta, né, brincando com a pessoa. E, às vezes, a pessoa, igual você falou, que Deus não gosta que fale essas palavras. Mas aí, um dia, eu dei risada que meu filho chegou para mim e falou para mim assim, mãe, eu sei que a senhora brinca muito, mamãe, eu sei que a senhora fala brincando, mas a senhora não fala mais tonta para a Mariana, que ela chegou em casa chorando e a senhora tinha chamado ela de tonta. E que ela queria saber o que era tonta, se era louca, né? Aí eu dei risada, e falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? O dia inteiro eu falo, sua tonta, tonta. E aí eu dei risada, mas aí eu cheguei para ela, conversei com ela, pedi perdão, né? Expliquei para ela que a vida inteira eu sempre brinco, sua tonta, você não viu que legal? Então, quer dizer, sabe, é uma palavra que faz parte corriqueira, não é no sentido de maldade, mas que deve ser cortada, né? Do linguajar, porque para você não é nada, mas para o outro, né? Foi muita coisa, né? Então, é isso aí. Agora, nós temos a terceira partilha, que eu não sei quem é que vai fazer. A Sônia está aí, a Sônia. Sônia, você pediu para o Ney falar. Ney, você quer falar alguma coisa a respeito da terceira pergunta? Que a Sônia estava com problema. Se a Sônia quiser falar, fica à vontade. Hã? Se a Sônia quiser falar, pode ficar à vontade. Não, a Sônia não está aqui, não. Não está? Não, ela na última hora, por favor, pede para o Ney falar alguma coisa para mim que não vou conseguir. E aí, de fato, ela não apareceu. E deu algum problema com ela. Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a Lili, né? Lili é uma delícia ouvir ela, né? A gente vai ouvindo a voz dela e a gente vai sentindo o espírito agir, o coração começa a queimar. E eu queria pedir permissão para você, Lili, agora nesse momento, porque você é a prova viva aqui para nós todos nesta noite, o que é crer na comunhão dos santos. Né? Nós estamos rezando ainda pela sua família, porque você acabou de perder 2 irmãs, né? Na mesma semana, mas isso é ter fé, porque 4? 4 dias. 4 dias, isso, na mesma semana.
perdeu os 2 irmãos, né? 4 dias de diferença. Mas isso é ter fé, porque a dor da separação dói, isso é fato. Mas nós precisamos crer na comunhão dos santos. E a Lili está dando um grande exemplo para nós nessa noite, que é, tudo aconteceu, mas nós temos que salvar almas. E o projeto de Deus não para, e o projeto de Deus não espera. Então, eu leio essa linda lição na sua presença hoje entre nós aqui. Poderia estar chorando o seu luto, mas está aqui salvando almas. Isso para nós é um grande exemplo, uma grande referência. E dia 25 de julho estará conosco na caminhada, aqui no assentamento, salvando almas. E é assim que Deus nos quer. Isso. Ney, eu liguei para ela, perguntei para ela se ela queria que eu colocasse uma outra pessoa para fazer. Ela falou que não, que ela queria fazer essa aula, que ela gosta muito, e ela queria fazer sim. Com a graça de Deus, ela ia fazer. Eu tinha certeza que ela estaria aqui, certeza absoluta, porque eu conheço minha irmã e ela é de uma fé inabalável. E assim como nós tivemos uma reunião da Caminhada da Misericórdia no final de semana, e também foi colocado isso, né? Será que a Lili vai vir por conta de tudo que está acontecendo, né? Nem sei se ela confirmou a presença, mas eu creio que ela vai estar aqui, porque ela sabe que o trabalho para Deus não para, né? E não sei que tenha forças maiores ainda, mas ela estará, com certeza, salvando vida. Um grande exemplo para nós, Lili. Obrigada, gente. Obrigada. Eu agradeço a Jesus, porque, na verdade, é a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, que nos sustenta, né? Então, nossa gratidão a esse Deus maravilhoso, porque, assim, é sofrimento, mas a gente sente a presença dele. Então, assim, eu tive uma resposta sexta-feira, muito contundente. Bom, para começar, assim, toda a situação, né, de como Jesus me levou para receber essa segunda Páscoa, e tanto que eu estava lá em Mandaguari, quando eu recebi, e o Padre Edson fez questão de nos ver, né? Ele avisou a hora que ele chegou. E para retornar, eu recebi, assim, um abraço. Eu falei para ele que foi um abraço de Deus, que ele nos abraçou, ele fez uma oração muito linda. Aí nós retornamos. E no percurso, um caminhão com a imagem de Jesus misericordioso, bem grande, ia passando por nós. Aí no final ele nos conduziu até Londrina. Aí Londrina a gente, né, parou na UEL para pegar nosso filho, que ele estava fazendo uma avaliação. Aí chegamos na hora que estava iniciando o velório. E na sexta-feira eu tive a graça de passar por outro sacerdote. E o recado de Jesus foi esse: mantenha a fé, peça fortaleza para você continuar a missão. Então, se ele é por nós, quem pode ser contra nós? Amém? Amém. Nós rezamos isso no creio, né? E às vezes rezamos, mas não prestando atenção, né? Eu creio na comunhão dos santos. Então, claro, a dor da separação vai existir, mas nós precisamos crer no projeto de Deus, que é muito maior. O pecado da língua e dos sentidos, né? Eu tenho reforçado muito aqui nos nossos encontros que talvez você já passou por esse encontro 2, 3, 4 vezes, né? Para nós coordenadores, talvez a 7ª, 8ª, 9ª, mas não vale a pena passar pelos encontros sem avaliar o que eles têm a nos dizer, né? E o pecado dos sentidos é um dos pecados mais difíceis de se identificar, especialmente o da língua. Você já viu alguém chegar para você e dizer, eu cometo pecado da língua? É muito difícil a pessoa admitir os pecados dos sentidos, especialmente o da língua. Então, nós devemos pegar tudo que a Lili fabulosamente passou para nós e colocar em oração, né? E dizer, Senhor, se eu cometo o pecado dos sentidos, me revela. O que o sacerdote fez com a Lili, de fazer ela confessar, também um sacerdote fez comigo. Começa a confessar os pecados dos sentidos, porque a gente passa por eles achando que eles são naturais, e muitas vezes eles que vão nos levar para o Geema, né? Para o inferno.
como Jesus vai dizer na palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado e ver essas lições e entrar em oração e pedir para o Senhor revelar em nós aquilo que ainda ofende Ele, né? Santa Catarina de Sena, uma grande santa, Lili deu uma lição de casa, eu dou outra, vai estudar, vamos estudar aí depois a história de Santa Catarina de Sena. Uma santa mística, poderosa, importante para a história da igreja, e um dia Jesus se revela a ela, porque ela também tinha revelações de Jesus, e ele vai dizer para ela, você está quase no inferno. E aí ela se espanta. Como? Santa ainda não era santa, né? Mas freira, via Jesus, fazia um trabalho fantástico, criou ordens, né? E aí ela se assusta. Como assim eu estou quase no inferno? E aí ele diz para ela, você tem o hábito de julgar as pessoas, como se você fosse mais santa que elas. Especialmente freiras e padres. E aí ela cai na real, admite o pecado, e de ali em diante começa a pedir perdão e não fazer mais isso. Então veja que às vezes a gente está no caminho de santidade, mas um pecado que a gente nem considera pecado ou não reconhece, nos leva para longe de Deus na eternidade. Então nós temos que prestar atenção nisso. A Thelma citou aí Santo Antônio de Pádua como um grande homem que falava do amor, da misericórdia e de Deus, e uma das coisas que também Santo Antônio de Pádua fazia muito era defender a fé da igreja das heresias da sua época. E por isso a Thelma falou muito bem, a língua dele está preservada, porque ele era tido como a língua santa, porque ele defendia a igreja das heresias. Quantas vezes eu e você defende a fé? Quantas vezes nós defendemos a fé? Esse dia eu falando com um irmão e eu dizia, irmão, tem que tomar cuidado com as redes sociais. Porque você está todo final de semana na igreja e está defendendo o aborto na rede social. Não é nosso papel. Nosso papel é defender a Deus, a fé que nós professamos. E muitas vezes a gente escorrega, né? Defende o aborto, defende a separação. Claro que há situações, cada um sabe da sua vida, mas não é algo que a gente deve propagar. A gente deve propagar aquilo que edifica o reino de Deus. E às vezes a gente escorrega e está defendendo coisas que não vêm de Deus e não defende a nossa fé das heresias do tempo de hoje. E como há heresias no tempo de hoje, esperem que vai surgir muitas coisas absurdas aí, né? Nós já vemos aí notícias da IA, a IA, Inteligência Artificial, celebrando cultos. Onde nós estamos chegando? Olha a heresia, e nós estamos caindo nesse engodo, e nós estamos achando que não é pecado. Então, vamos ter cuidado com essas heresias e defender a fé diante delas. É por isso que Santo Antônio, como a Thelma bem falou, teve a sua língua preservada, porque ele edificava o reino de Deus. Inclusive, eu queria colocar mais uma peneira aí no exemplo da Lili, né? Que é a seguinte pergunta: o que eu vou passar para a frente, o que eu vou transmitir, edifica o reino de Deus? Porque se não edificar, é melhor eu silenciar. Um dia um ministro, né, eu sou ministro também na minha comunidade, um ministro chegou e disse, olha, o fulano de tal, que também é ministro, está cometendo tal e tal pecado. E eu disse a ele, você viu com seus olhos? E ele disse, não, mas todo mundo está falando. Todo mundo que convive com ele está falando isso. Aí ele me perguntou, o que eu faço? Eu falei, você não tem que fazer nada além de, se você acredita que o que estão falando, que você nem viu, é verdade, então era uma coisa muito grave, se fosse verdade, eu disse a ele, vá ao sacerdote, diga que você ficou sabendo, você não viu, mas que o sacerdote tem aquela informação e que ele vai saber o que vai lidar, como que ele vai lidar com aquela informação. A partir desse momento que você falou para o sacerdote, cala-te, não fala para mais ninguém, porque você não sabe se é verdade, e se mesmo que fosse verdade,
Você saindo falando isso, você não edifica a pessoa do seu irmão. E aí, então, ela falou para o padre, e aí o padre chamou esse ministro para conversar. Não sei o que eles conversaram, a gente não sabe, mas o fato é que na cabeça dela, ele ia afastar o ministro, e ele não afastou o ministro. E aí ela ficou indignada, e eu disse, não, você passou a informação para o padre, e ele que sabe o que ele tem que fazer. Se ele não afastou, é porque não tinha que afastar, não era o desejo de Deus que isso acontecesse. De fato, aquela situação depois se pulverizou no tempo, e ninguém soube até hoje se é verdade, se não é verdade. Mas, de repente, a gente muitas vezes cai nesse engodo. Às vezes eu sei, eu vi, é verdade, mas não edifica a vida do meu irmão, não edifica o reino de Deus. Então, não é porque é verdade, eu saio falando para todo mundo que não é pecado. Se não for verdade, eu cometo 2 pecados, o da fofoca e o pecado do juízo temeroso, por não saber exatamente se aquilo é verdade ou que prejuízo vai trazer aquilo para a minha comunidade, para o meu irmão. E se for verdade e não edifica o reino de Deus, eu não preciso levar para frente, porque talvez o meu irmão caiu, mas o meu papel é estender a mão a ele e levantar. Então, nós precisamos tomar cuidado com o pecado dos sentidos, porque nem sempre a gente vai admitir que comete o pecado dos sentidos. Por último, eu conto uma história que é atribuída a São Felipe de Neri, que uma fiel vai confessar com ele, admite que tem o pecado da língua, da fofoca, e ele vai dizer, então, você pega um saco de pena de galinha e está espalhando pela cidade. E ela vai e faz isso, né? Depois ele retorna a ela e ele vai dizer, agora você vai recolher todas as penas que você espalhou. E ela vai dizer, mas isso é impossível. Eu não vou conseguir mais pegar todas as penas que eu espalhei. E ele vai dizer para ela, isso é a fofoca. Depois que você sai da sua boca, você não consegue mais, tomar controle sobre aquilo, o prejuízo já está feito. Talvez você destruiu uma pessoa, talvez uma pessoa que talvez até estava em pecado, mas poderia se confessar, voltar para Deus, e você condenou ela ao inferno, porque não deu a possibilidade para ela de pedir perdão, de se confessar. Talvez a gente destrua, né? Como a palavra disse, a língua é capaz de destruir alguém. Então, fique exemplo de Santo Antônio de Pádua, de Santa Catarina de Sena e de São Felipe de Neri, para a gente tomar, né? Vale muito mais a pena pecar pelo silêncio, ser julgado pelo silêncio, e muitas vezes eu sou julgado pelo silêncio, principalmente família, né? Rodinha de família, às vezes, é para falar mal de alguém, não sai muita coisa boa, então, às vezes, eu fico em silêncio, às vezes sou julgado por isso, você é muito calado, mas eu prefiro ficar calado do que participar de uma partilha da vida de alguém que eu nem sei se é verdade, ainda que fosse verdade, não edifica o reino de Deus, então não vale a pena. E só para matar os gaúchos aí de inveja, aqui já está mais de 20 graus, viu, Nadir? Vera, já passou dos 20 graus, eu, a Fita e Liliane estamos de camiseta, olha que benção. Nós estamos gostosas aqui, ó. A outra semana estava graça que eu não pus nem a camiseta do apóstolo, não coloquei semana passada, que eu não percebi que eu não tinha colocado. Tanto que eu estava. Amém, irmãos. Amém. Amém. Muito obrigada, Thelma. Muito obrigada às meninas que rezaram o terço. Muito obrigada por você que ficou até agora conosco, que participou, que veio ouvir as palavras de Jesus. Você lembra que nenhum de nós está aqui pelo outro. Nós estamos todos aqui por causa de Jesus e para Ele. Então, vamos ver a nossa próxima, vai ser dos olhos, vai ser muito bom. Então, vamos nos unir, vamos trabalhar juntos. Você quer falar alguma coisa, Cassiano? Sim, eu queria pedir uma orientação, né? As pessoas mais experientes, assim como vocês, aqui do grupo, né? Porque eu estou começando agora, estou indo para o meu 2º ano aqui na igreja, aí, por conta da Copa agora,